repavimentação da BR-319, a rodovia que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, tem sim viabilidade econômica e ambiental. É o que consta no relatório apresentado hoje pelo Ministério dos Transportes. O relatório foi feito com base em um estudo que ficou parado durante 3 meses nessa pasta. Pois é, e a gente vai chamar então ao vivo o Lucas Mota com mais detalhes para a gente. Lucas, o relatório diz que tem viabilidade sim, mas mediante algumas exigências, né? Que exigências são essas? Muito boa noite para você. Olá, Rose. Boa noite para você, para o Alex e uma boa noite muito especial também para quem nos acompanha. Rose, basicamente, de uma forma geral, essas exigências elas são voltadas para a proteção ambiental e especificamente para aquele trecho do meio. Um trecho que, pelo menos quem já veio aqui ao Amazonas pela rodovia conhece bem, são aproximadamente 400 quilômetros de atoleiros que geralmente acabam proporcionando uma das piores experiências para quem viaja através de rodovia, isso quando a pessoa não fica lá atolada realmente por várias horas ou dias. Especificamente para esse trecho, todo esse documento deu um parecer favorável mediante a 2 pilares, a de proteção ambiental e de fiscalização. Tudo isso a gente destrincha para você que está nos acompanhando a partir de agora. Esse planejamento, ele propõe a criação de 500 quilômetros de proteção através de barreiras que devem ficar nas laterais dessa rodovia. A principal função dessas barreiras é impedir que haja a passagem dos animais ou o acesso dos animais silvestres para a rodovia. Além disso, ele também prevê a construção ou a elevação de 172 passagens de fauna, que são aquelas espécies de ponte suspensas que ficam na parte superior, é claro, dessa rodovia, na parte de cima. Além disso, é claro, toda essa demanda também está voltada para a proteção do leito de água, a proteção da lâmina d'água, porque 41 pontes de concreto estão previstas para serem construídas e protegerem toda essa questão do curso da água ao longo da rodovia BR-319. De uma forma geral, a grande preocupação de todo esse processo, desses pilares, é para que haja o mínimo possível de interferência ou de danos ao meio ambiente. E por falar nesse cenário, a fiscalização é muito importante, voltada, claro, para a proteção da vida, a proteção dos animais, mas também para evitar queimadas ou atividades que favoreçam o crime, como é o caso do desmatamento voltado para a construção de pistas ilegais para o garimpo também ilegal ou em comunidades que possam estar ali, comunidades indígenas, crimes que acabem afetando a essa população. Para isso, o documento também recomenda que haja a junção, a união de diversas esferas do poder público. A gente pode dar 2 exemplos aqui. É o caso da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e também do IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental aqui do Amazonas, além da FUNAI. Todos eles devem, em conjunto, fazer esse monitoramento que deve levantar dados e também utilizar satélites. Além disso, a gente precisa falar da presença policial com a criação, ou melhor, a sugestão de incremento de 65 policiais rodoviários federais ao longo da BR-319. Esse público, esses profissionais, essas autoridades, devem responder a uma delegacia da Polícia Rodoviária Federal que, pelo planejamento do relatório, precisa ser construída lá em Humaitá. A grande ideia é fazer com que essa unidade policial ela seja a responsável ou a sede administrativa de todas as operações dessa autoridade ao longo da rodovia. Vamos ouvir agora o que disse o senador Eduardo Braga a respeito do resultado desse relatório. Todo inverno é um sofrimento muito grande nessas pontes de madeira que estão caindo, estão desabando na BR-319 e nos pontos de atoleiro que já são identificados pelo DENIT e que essa licença prévia, que já está concedida, já permite que com projetos executivos essas obras sejam realizadas. As obras das 5 pontes do trecho do meio que estão em situação crítica,
e fazer as drenagens dos principais pontos de atoleiro no trecho do meio. E essas obras sendo realizadas já minimiza o sofrimento do povo do Amazonas, porque passaríamos a ter pontes de concreto e passaríamos a ter drenagem que acabaria com esses pontos de alagamento de que chega até 1,5 metro de atoleiros na BR-319. Além disso, a gente também precisa explicar que todo esse documento, com esse parecer favorável, ele cria apenas um primeiro estágio de permissões, que não é definitivo ainda. É necessário que haja autorizações mediante ao IBAMA para que todas essas obras previstas dentro desse relatório possam ser realmente tiradas do papel. Mas um ponto positivo, já falando de prazo, é sobre o pavimento C, uma área de 52 quilômetros que fica nesse trecho do meio da BR-319, que já deve ser pavimentada no segundo semestre agora de 2024, porque é uma área cuja pavimentação obedece um acordo que foi fundamentado entre o DENIT e também o IBAMA. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Lucas Mota, obrigado pela participação ao vivo e até daqui a pouco. Notícia ótima e é preciso aproveitar esse momento para fazer o que o Lucas acabou de dizer. São 52 quilômetros que já podem ser pavimentados. Já vimos falando aqui sobre seca extrema, severa, que deve acontecer de novo, ou seja, escoamento de produção que vem da região sul-sudeste, que muitas vezes sobe pelo Rio Madeira até a nossa região, vai ficar dificultado. Sem estrada, pior ainda, a gente vai ter de novo o problema. Essa seria a opção, né? A alternativa. Principal saída. E como o tempo vai estar aberto, vai estar sem nenhum risco de chuva para atrapalhar a produção da obra, é hora de fazer o trabalho, é hora de fazer o serviço de pavimentação e resolver de uma vez por todas o problema, pelo menos uma parte do problema. E aí sim dar seguimento a essa obra, não é, Rose? Pois é, o Brasil é um país de contraste, né? Tem coisa que anda de forma assodada, acelerada e tem coisa que demora anos para acontecer. A BR-319 é um exemplo claro disso. O que o relatório diz não é surpresa para nenhum amazonense e nenhum interiorano que vive ali as margens da BR-319, né? A estrada é viável, sim, econômica e ambientalmente. E quando a gente fala ambientalmente, não quer dizer que é só abrir a estrada, repavimentar e está tudo bem. Tem que ter o controle do governo, porque se o controle não existe, o controle ambiental, a fiscalização, o governo está dizendo que ele não tem condições de manter uma estrada, uma rodovia como essa tão importante, ativa. E a gente está falando de uma estrada, a gente não está falando de duas, de várias. É a única saída do Amazonas para o restante do país. Então, que esse relatório consiga fazer as coisas acelerarem, porque quem vive às margens da rodovia precisa dessa resposta urgente. Fato, para você que não é daqui, são pelo menos 800 e alguns quilômetros de comprimento, seguindo até Humaitá, depois a gente encontra Porto Velho no final dessa rodovia. A parte de Humaitá a Porto Velho já existe pavimentação, mas quando você sai da região de realidade em Humaitá até chegar a Manaus, pelo menos até o Careiro Castanho, você encontra apenas estrada de chão. É assim, desse jeito, as pessoas viajam com muita dificuldade, fora as pontes de madeira que foram citadas pelo senador Eduardo Braga, que precisam ser refeitas a cada instante, porque hora cai, hora se levanta, e são os próprios usuários da pista que fazem isso. Não tem nenhum tipo de manutenção. Já passou da hora dessa vida primitiva para que a evolução e o desenvolvimento chegue ao estado do Amazonas. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.